Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Vamos dar sequência aqui de mais uma aula de história com o nosso tema o Segundo Reinado. Hoje vamos falar sobre os imigrantes no Brasil e o que eu estudei nesse capítulo. Pegue o seu livro Trilhas, módulo 2, capítulo 5. Vamos da página 282 a 288. Bom, vamos descobrir agora como foi que os imigrantes chegaram no Brasil, não é mesmo? Então, durante o século XIX, vários imigrantes vieram para o Brasil, né? E eles começaram a chegar em 1819, quando um grupo de imigrantes suíços estabeleceram-se na Nova Friburgo, atual estado do Rio de Janeiro. Aí, nas próximas décadas, vieram outros grupos imigrantes europeus, como os alemães e italianos, como eu falei na aula anterior. Os imigrantes eles vieram incentivados pelo governo brasileiro. Ou seja, vocês estão lembrados que devido à mão de obra africana, né, os africanos eles ganharam a liberdade, né? E aí, o que os fazendeiros fizeram? Tinham que continuar com a sua mão de obra. Aí trouxeram os imigrantes da Europa, né? E qual era o objetivo, né? O objetivo era de ocupar regiões ainda pouco povoadas. Então, eles começaram a povoar, principalmente naquela época, na região sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro e depois para o sul. E também o objetivo principal era ampliar a produção agrícola no país, né? Observamos aqui, ó, a imagem, né, dos aspectos culturais da Suíça. Olha como é que eram as casas deles, né? Nessa imagem, alunos, a fachada da prefeitura da cidade revela traços da arquitetura suíça. E eu pergunto de vocês, na cidade de vocês tem alguma imagem assim que revela os imigrantes do passado? Pensem bem. Eu tenho um exemplo a dar para vocês. O Centro Histórico de Manaus tem vários monumentos que relembram os imigrantes no passado. E vamos falar como é que era essa mão de obra, né, imigrante, né? Então, os cafeicultores, eles passaram, né, a incentivar a vinda desses trabalhadores europeus para o Brasil, né? Como eu já falei anteriormente, o objetivo era cuidar, né, do cultivo, da plantação, né, e também povoar as cidades ainda que não eram povoadas. Nesse período, eram contratados para trabalhar nas fazendas do café, né? E no início, os fazendeiros, eles financiavam a vinda desses trabalhadores, pagando as despesas da viagem e também a hospedagem. E alunos, uma coisa muito importante para vocês entenderem, né? Quais eram as motivações, né? As motivações que fizeram para que esses europeus, né, esses imigrantes viessem para o Brasil. Uma dos principais motivações, né, que naquela época, lá na Europa, o país ele passava por uma grave crise econômica e social, muitas pessoas ficaram desempregadas. E como na região dele, no país deles, ficaram desempregados, eles tinham que procurar suas melhorias de vida, não é mesmo? Então, os fazendeiros, o governo brasileiro, ele incentivava esse pessoal a vir aqui para o Brasil prometendo trabalho, uma melhor qualidade de vida, né? E então alguns países como a Itália, ela passava por vários conflitos e guerras, então era um motivo principal de eles procurarem no Brasil uma vida melhor para eles, não é mesmo? E como é que era essa viagem para o Brasil, né? Bom, alunos, era uma viagem bastante, né? Os imigrantes eles viajavam em péssimas condições, né, para chegar no Brasil. Os barcos eram superlotados, onde capacidade para 600 tripulantes vinha 2.500, né? Sem contar, alunos, que eles tinham problemas como má qualidade dos alimentos, né? E também a falta de higiene das embarcações. E também, como seria a vida, né, deles? Eles deixavam, né, aqueles costumes que eles tinham lá na terra deles, né, para viver uma nova vida aqui no Brasil, né? Então, os imigrantes, eles vieram superar
também essas dificuldades que eles passaram, né? Porque eles tinham que abandonar seus países para se adaptar às novas culturas e o modo de vida local, né? Buscando sempre melhorar as condições de vida no Brasil. E agora vamos para as atividades. Aqui nós temos aqui na página 284, para você ler esse texto, né, sobre a imigração no Brasil, e você vai responder as questões A, B e C, tá? Vocês leiam com atenção e respondam. Futuramente nós vamos responder na autocorreção para vocês fazerem a comparação. E agora vamos relembrar o que estudamos nesse capítulo 5, o Brasil no século XIX? Então, vocês vão acompanhar agora, nesses quadros a seguir, os principais fatos que marcaram a história do Brasil durante o século XIX. Então, vamos relembrar. As transformações do Brasil em sede do governo de Portugal teve várias consequências com o fim do Pacto Colonial. Ou seja, vocês estão lembrados que Dom João veio para o Brasil devido àquela crise que estava tendo, guerras, né? Como ele apoiava a Inglaterra e a França que estava querendo invadir, eles resolveram vir para o Brasil com toda a família real, com toda a sua corte portuguesa. Porém, quando ele chegou aqui, uma das primeiras mudanças que ele fez foi encerrar o fim do Pacto Colonial. Isso aconteceu, muitas revoltas entre os fazendeiros, entre os políticos aqui no Brasil, né? Então, no primeiro reinado, Dom Pedro I governou o país até abdicar no trono em 1831, né? Por quê? Porque quando passou aquele período de guerra lá na Europa, Dom João voltou e deixou seu filho, que foi o Dom Pedro I, né? Governando o país, né? Lembrando que nesse período, nessa época, esse sistema de governo era monárquico, ou seja, os reis que comandavam naquela época, no período do século XIX, né? E nesse período, depois que Dom Pedro resolveu voltar para Portugal, quem foi que ficou comandando, relembrando, né? Quem ficou comandando o Brasil foram os regentes, né? Já que não tinha o filho de Dom Pedro I ainda. Ele não podia governar porque era uma criança, né? Então, nesse período, aconteceu muitas revoltas que foram marcadas no período regencial, que foi por volta de 1831 e 1840. E aí, depois, né, vocês ficaram sabendo que para que houve o golpe da maioridade, Dom Pedro II, com os 14 anos, ele governou o país, né? Num período que teve desfalque, né? Destaque, né, a exportação cafeira. Então, teve várias mudanças nesse período em que Dom Pedro II governou o país, né? Então, devemos dar o destaque, né, à exportação cafeira, né? E também vamos relembrar que no trabalho nas fazendas do café era feito principalmente por africanos escravizados. Vocês estão lembrados, né? Que naquela época eram os africanos que trabalhavam de graça, né? E aí, com a libertação dos escravos, com a Lei Áurea, né, que a princesa Isabel liberou, né, então os fazendeiros tiveram que trazer os imigrantes, né, que foi por volta do século XIX, né, logo depois da liberação dos escravos, né, aí eles passaram a trazer os imigrantes para continuar o trabalho dos africanos escravizados, né. Então, muitas transformações também afetaram o cotidiano da população naquela época, né? As ferrovias, por exemplo, alunos, foram instaladas para facilitar o transporte de café, porque vocês lembram que o café naquela época era transferido em mulas, né? E aí, com o passar do tempo, como foi aumentando, então eles começaram, nesse período, fazer, né, mais ferrovias para que facilitasse isso aí. E nesse período também as cidades também se expandiram e se modernizaram. Tudo isso nós aprendemos nesse capítulo. E aqui nós temos mais atividades, né? Aqui na página 287, 288. Vocês vão ler com bastante atenção. Se tiver alguma dúvida, releia o capítulo, assista as videoaulas, tá? E futuramente nós vamos enviar a autocorreção para ver se vocês acertaram, tá bom? E aqui nós terminamos mais uma aula desse capítulo. Espero que tenham gostado. Faça as atividades e até a próxima aula. Tchau, tchau.